Começa mais um programa Vida Saudável. Hoje nós vamos trabalhar no livro do Robert Chiniachik, Sem Medo de Vencer. Trabalharemos hoje alguns dos tópicos com um tema, cuidado com os sabotadores internos. Eu começo hoje esse programa já lhe perguntando, querido ouvinte, como que são os sabotadores na sua vida? Agora você pode estar pensando que não existe nenhum sabotador. Sabotador é tudo aquilo que faz você adiar, mudar, desnecessariamente certas situações na tua vida cotidiana, no pessoal, no profissional e nos relacionamentos. Começa o livro assim: quando o medo de vencer começa a dominar o indivíduo, ele ativa uma série de mecanismos sabotadores que o impedem de conquistar os seus objetivos. Você tem, ou teve, ou está tendo alguma questão na sua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, que está fazendo você perder o foco, perder os seus objetivos, perder a sua concentração? Pense com você mesmo. Como que tem sido os seus dias? Como que tem sido a sua maneira de idealizar um futuro? Como que tem sido a sua maneira de sonhar, fazer uma prospecção, um planejamento? Você tem adiado as suas questões? E o primeiro tópico hoje do livro que nós vamos trabalhar é o adiar. O que é o adiar? O adiar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe aquela questão? Talvez eu poderia brincar com o filho hoje, mas eu estou meio cansado, então eu vou adiar. Também poderíamos pensar na questão de criar uma noite romântica para o casal, só que às vezes vem aquele pensamento: não vou criar essa noite romântica para o casal, para minha esposa, comigo e vice-versa, porque os dois não estão perfeitamente bem. Talvez eu precise contratar um administrador somente quando estiver tudo arrumado. Adiar significa assumir a impotência de fazer algo de revolução na sua existência. Adiar é verdadeiramente olhar para si e deixar para o amanhã as coisas que eu poderia fazer hoje. Pense, talvez o amanhã não apareça. Neste livro de Robert Chiniachik, ele traz muito bem essas reflexões. Muitas das vezes eu adio a minha felicidade, eu adio minha conversa com o filho, com a esposa, eu adio aquele passeio. Quantos de nós, queridos ouvintes, que em algumas das vezes em nossa existência, em nossa vida, nós adiamos? Adiamos o contexto de não querer olhar para trás, adiamos o contexto de não querer melhorar, adiamos o contexto de não querermos ser melhor em todas as áreas da vida. Podemos então, juntamente com o adiar, parar de adiar, parar de querer deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, parar de sofrer aquilo que você ainda não está tendo para sofrer. Quando eu digo em sofrer aquilo que você não tem para sofrer, me lembra de uma questão. Uma vez uma pessoa disse que estava ela e o esposo muito preocupado porque os filhos tinham saído para uma festa e era tarde da noite, eles não tinham voltado, e ele nervoso, preocupado e não dormia, que os filhos estavam com o carro e não sabia o que poderia acontecer. E a esposa, sabiamente, olhou para ele e disse: olha, é melhor você esperar ele chegar, né? Não sofrer antes do tempo. Verdadeiramente, descanse, porque se alguma coisa de ruim acontecer, você vai precisar ter dormido para eventualmente resolver um certo problema que possa acontecer. E ela explicava muito bem isso. Então, muitas das vezes nós velamos alguém que está vivo, sabe? Quantas das vezes nós ficamos sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu? Fazendo uma tempestade num copo d'água por certas circunstâncias, certos desafios que queremos para a nossa vida e não estamos conseguindo olhar e entender o que realmente possa ser feito. Nós podemos pensar também que quando eu adio, eu posso estar numa repetição. Eu posso pensar também que quando eu adio, eu posso entrar na repetição. Por exemplo, no cinema do perdedor, sempre passa o mesmo filme. Ele sabe que colocou o mesmo rolo no projetor, mas tem a esperança de que no final será diferente. Veja que o mecanismo é esperto. Faz a pessoa andar em círculos com a sensação de que está avançando.
sabe? Muitas das vezes, as consequências de repetição, as consequências de ficar fazendo as mesmas coisas, entra no quesito de às vezes ficar amuado, se sentindo indiferente, se sentindo fraco. Nós podemos pensar, quais são os erros que continuam se repetindo em sua vida? Talvez aqueles pequenos erros com você mesmo, aqueles pequenos erros que vão nos remetendo ao passado, a um trauma, a um sofrimento infundado. Quais são esses erros que continuam se repetindo em sua vida diariamente? Quais são as queixas que, às vezes, os seus familiares, amigos, chefes, colegas de trabalho têm feito de você? Tem acontecido alguma coisa eventualmente nos últimos dias, meses, que alguém se queixou de alguma situação, alguma fala, alguma atitude sua? Nós temos que entender, verdadeiramente olhando para si, se amando em primeira instância. Ainda a caminho da rádio, eu conversava com um amigo e nós falávamos. Temos que se amar primeiramente, olhar para a nossa essência e ver realmente o que precisa ser mudado e melhorado para a nossa existência, para a nossa realidade. Dentro desse contexto, que tal observar o que essas críticas têm de verdade e sair corajosamente do círculo vicioso? Por exemplo, se algo está acontecendo na tua empresa, no local que você trabalha, na tua família, nos teus relacionamentos, se as pessoas andam reclamando das tuas atitudes, que tal você olhar com um olhar diferenciado para essas áreas? Que tal você olhar com um olhar diferenciado para todas as questões que eles estão dizendo sobre você? Querido ouvinte, quero dizer que o programa Vida Saudável vem trazer semanalmente um quesito de olhar na sua essência. Depois de eu falar de adiar, de repetição, nós podemos entrar no tema que o livro vem trazer muito bem sobre o distrair-se. Sim, a distração. Quantas coisas têm tirado a sua concentração? Quantas coisas têm te distraído, tirado teu foco, tua atitude? Conversando esses dias com um amigo, esse amigo disse que ele está tentando passar no vestibular. E que todas as vezes que ele vai fazer essa prova do vestibular para entrar na faculdade, ele começa a se sabotar. E a sabotagem dele maior é a distração. No momento da prova, ele não estava conseguindo ter foco, meta, planejamento. É isso que eu te falo. Se você está num determinado momento da tua vida precisando resolver certas situações, certas coisas que necessariamente precisa de um foco, de uma meta, de um planejamento, olhe com um olhar de planejamento, de foco, de atitude. Olhe com um olhar de amor, de benevolência, de resiliência. Olhe com um olhar de mecanismo. Mecanismo que te leva ao crescimento, que te leva ao planejamento, que te leva à criação. Distrair-se é o mecanismo de sabotar-se, que mais oferece conforto a quem não sabe como atingir o topo da montanha. Por exemplo, certas pessoas vivem em constante desvaneio, criando experiências fantásticas no plano, às vezes, da imaginação, onde não há a menor possibilidade de ficarem frustradas. Na verdade, utilizam excessivamente sua capacidade de fantasiar. Então, fugindo do contexto verdadeiro e indo para um imaginário. Isso acontece semanalmente, diariamente, constantemente nas nossas vidas, nas nossas relações. Quando nós não conseguimos atingir um estado desejado, quando nós não conseguimos atingir um estado concreto da nossa existência, nós começamos a fantasiar. Na verdade, nós começamos a sabotar o nosso cérebro, mostrando para ele que não vamos dar conta de resolver certas situações. Não, diga que é mentira. Diga, é mentira. Diga para o teu cérebro constantemente, quando isso acontecer, que você pode sim ter foco nos teus estudos, que você pode sim ter foco na sua relação afetiva, que você pode ter sim foco nas tuas relações, nas tuas amizades, com a tua família. Estar 1000% com a pessoa do teu lado. Sabe, quando você for conversar com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa, com um filho, com um aluno, com um amigo,
com o esposo, a esposa, com os familiares. Quando você for conversar com as pessoas, olhe na essência delas. É isso que a sociedade, é isso que a humanidade, que a comunidade, que as pessoas estão sedentas. É desse foco que as pessoas querem. Querem parar com as distrações, querem parar de fantasiar e ir para o algo concreto, o algo verdadeiro. Podemos pensar que muitas das vezes, quem se costuma a usar a fantasia para extinguir frustrações, cada vez mais torna-se vítima do mal, daquele mal que quer esconder. Na verdade, o peso da realidade pode parecer vir em dobro. É claro que a fantasia também pode ter uma função construtiva para a pessoa. Ela serve ao sonho, à idealização. Ela serve verdadeiramente para você enxergar um foco, uma maneira de enxergar aquilo no imaginário para ir para um concreto. Por exemplo, podemos pensar numa construção de uma casa. Tudo começa com um planejamento. Tudo começa com uma fantasia. É essa fantasia que te leva a um estado imaginário, a um estado de emoção que montará um planejamento. Esse planejamento dentro dessa construção é um projeto. Sim, um projeto de planta. Aí a pessoa vai lá e busca um engenheiro. Esse engenheiro conversa com essa pessoa que quer construir essa casa e a pessoa explica detalhadamente como quer essa casa e o engenheiro, enquanto ela fala, ele vai esboçando no papel. Quando ele começa a esboçar, no final do esboço, ele mostra para a cliente e fala: é essa maneira que você idealiza a sua casa? E aí eles vão entrando num contexto. Ela fantasiando uma casa na sua mente e o engenheiro projetando. É isso que nós, seres humanos, precisamos diariamente dentro do nosso contexto pessoal, profissional, nos relacionamentos. Nós precisamos sim fantasiar, sim entrar num contexto da imaginação. Só que não podemos só ficar no imaginário. Nós temos que ir para a ação, para a concretização daquele fato, daquela casa, daquele projeto, daquela planta. Então é necessário entendermos que todo contexto imaginado, ele vai ser de alguma maneira executado. Quando nós entramos nesse contexto, nós podemos às vezes complicar certas situações, querendo dizer, vai ser difícil, talvez eu não consiga concretizar esta obra, talvez eu não consiga concretizar certas coisas dentro da minha faculdade, dentro do meu relacionamento, na minha família, nas minhas amizades, no meu relacionamento com o dinheiro, no meu financeiro. Então nós vamos, a maioria das vezes, os problemas que entram na nossa vida são simples de resolver. Só que basta um simples não, uma simples atitude, um simples chega, um basta, um não quero mais. O que isso tem a ver com nossa realidade? É assim, se o mundo vem te trazer algo que você não gosta, você tem 3 opiniões. Se o mundo vem lhe trazer certas coisas que você não gosta, você pode não aceitar ou aceitar. Em algumas das vezes em nossa casa, em nossa vida, as pessoas vêm nos trazer certas coisas que nós não aceitamos, mas pegamos. Que nós não gostamos daquilo, mas nós, por incrível que pareça, abraçamos a causa. É necessário olhar para dentro de si e entender que todo contexto gera em cima de uma ação, que todo contexto gera em cima de um querer, de um poder e de um acreditar. Os sabotadores que nós falamos hoje entrou na questão do adiar, da repetição, do distrair-se e do achar complicado. Se você se enquadrou em alguns desses tópicos, pare e pense. É necessário eu parar de adiar e agir, e ir ao encontro daquilo que realmente me faz sentido na minha vida. É necessário eu parar de fazer as mesmas coisas. É necessário parar com a repetição e agir de modo diferente. Diferente com o meu filho, com a filha, com a sociedade, nos relacionamentos, amando a si mesmo e amando ao próximo.
É necessário, se você está muito distraído, se você está sem foco, sem atitude, sem um planejamento, comece a focar, a ter meta, a fazer planejamento semanal, mensal e anual, dentro das suas finanças, dentro da tua empresa, na tua família, nos teus relacionamentos, com as suas amizades, na tua vida social. É necessário que muitas das vezes nós, seres humanos, paramos de complicar certas coisas, de fazer uma tempestade num copo de água com certos desafios que aparecem diariamente na nossa vida. Deixo aqui essa mensagem. Os sabotadores na nossa vida, na nossa existência, no nosso caminhar vão aparecer. Só que é necessário que nós entendamos que todo mal que vem para nós pode se tornar um bem. Começa mais um programa Vida Saudável. Hoje nós vamos trabalhar no livro do Robert Chiniachik, Sem Medo de Vencer. Trabalharemos hoje alguns dos tópicos com um tema, cuidado com os sabotadores internos. Eu começo hoje esse programa já lhe perguntando, querido ouvinte, como que são os sabotadores na sua vida? Agora você pode estar pensando que não existe nenhum sabotador. Sabotador é tudo aquilo que faz você adiar, mudar, desnecessariamente certas situações na tua vida cotidiana, no pessoal, no profissional e nos relacionamentos. Começa o livro assim: quando o medo de vencer começa a dominar o indivíduo, ele ativa uma série de mecanismos sabotadores que o impedem de conquistar os seus objetivos. Você tem, ou teve, ou está tendo alguma questão na sua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, que está fazendo você perder o foco, perder os seus objetivos, perder a sua concentração? Pense com você mesmo. Como que tem sido os seus dias? Como que tem sido a sua maneira de idealizar um futuro? Como que tem sido a sua maneira de sonhar, fazer uma prospecção, um planejamento? Você tem adiado as suas questões? E o primeiro tópico hoje do livro que nós vamos trabalhar é o adiar. O que é o adiar? O adiar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe aquela questão? Talvez eu poderia brincar com o filho hoje, mas eu estou meio cansado, então eu vou adiar. Também poderíamos pensar na questão de criar uma noite romântica para o casal, só que às vezes vem aquele pensamento: não vou criar essa noite romântica para o casal, para minha esposa, comigo e vice-versa, porque os dois não estão perfeitamente bem. Talvez eu precise contratar um administrador somente quando estiver tudo arrumado. Adiar significa assumir a impotência de fazer algo de revolução na sua existência. Adiar é verdadeiramente olhar para si e deixar para o amanhã as coisas que eu poderia fazer hoje. Pense, talvez o amanhã não apareça. Neste livro de Robert Chiniachik, ele traz muito bem essas reflexões. Muitas das vezes eu adio a minha felicidade, eu adio minha conversa com o filho, com a esposa, eu adio aquele passeio. Quantos de nós, queridos ouvintes, que em algumas das vezes em nossa existência, em nossa vida, nós adiamos? Adiamos o contexto de não querer olhar para trás, adiamos o contexto de não querer melhorar, adiamos o contexto de não querermos ser melhor em todas as áreas da vida. Podemos então, juntamente com o adiar, parar de adiar, parar de querer deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, parar de sofrer aquilo que você ainda não está tendo para sofrer. Quando eu digo em sofrer aquilo que você não tem para sofrer, me lembra de uma questão. Uma vez uma pessoa disse que estava ela e o esposo muito preocupado porque os filhos tinham saído para uma festa e era tarde da noite, eles não tinham voltado, e ele nervoso, preocupado e não dormia, que os filhos estavam com o carro e não sabia o que poderia acontecer. E a esposa, sabiamente, olhou para ele e disse: olha, é melhor você esperar ele chegar, né? Não sofrer antes do tempo. Verdadeiramente, descanse, porque se alguma coisa de ruim acontecer, você vai precisar ter dormido para eventualmente resolver um certo problema que possa acontecer.
E ela explicava muito bem isso. Então, muitas das vezes nós velamos alguém que está vivo, sabe? Quantas das vezes nós ficamos sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu? Fazendo uma tempestade num copo d'água por certas circunstâncias, certos desafios que queremos para a nossa vida e não estamos conseguindo olhar e entender o que realmente possa ser feito. Nós podemos pensar também que quando eu adio, eu posso estar numa repetição. Eu posso pensar também que quando eu adio, eu posso entrar na repetição. Por exemplo, no cinema do perdedor, sempre passa o mesmo filme. Ele sabe que colocou o mesmo rolo no projetor, mas tem a esperança de que no final será diferente. Veja que o mecanismo é esperto. Faz a pessoa andar em círculos com a sensação de que está avançando, sabe? Muitas das vezes, as consequências de repetição, as consequências de ficar fazendo as mesmas coisas, entra no quesito de às vezes ficar amuado, se sentindo indiferente, se sentindo fraco. Nós podemos pensar, quais são os erros que continuam se repetindo em sua vida? Talvez aqueles pequenos erros com você mesmo, aqueles pequenos erros que vão nos remetendo ao passado, a um trauma, a um sofrimento infundado. Quais são esses erros que continuam se repetindo em sua vida diariamente? Quais são as queixas que, às vezes, os seus familiares, amigos, chefes, colegas de trabalho têm feito de você? Tem acontecido alguma coisa, eventualmente, nos últimos dias, meses, que alguém se queixou de alguma situação, alguma fala, alguma atitude sua? Nós temos que entender, verdadeiramente olhando para si, se amando em primeira instância. Ainda a caminho da rádio, eu conversava com um amigo e nós falávamos. Temos que se amar primeiramente, olhar para a nossa essência e ver realmente o que precisa ser mudado e melhorado para a nossa existência, para a nossa realidade. Dentro desse contexto, que tal observar o que essas críticas têm de verdade e sair corajosamente do círculo vicioso? Por exemplo, se algo está acontecendo na tua empresa, no local que você trabalha, na tua família, nos teus relacionamentos, se as pessoas andam reclamando das tuas atitudes, que tal você olhar com um olhar diferenciado para essas áreas? Que tal você olhar com um olhar diferenciado para todas as questões que eles estão dizendo sobre você? Querido ouvinte, quero dizer que o programa Vida Saudável vem trazer semanalmente um quesito de olhar na sua essência. Depois de eu falar de adiar, de repetição, nós podemos entrar no tema que o livro vem trazer muito bem sobre o distrair-se. Sim, a distração. Quantas coisas têm tirado a sua concentração? Quantas coisas têm te distraído, tirado teu foco, tua atitude? Conversando esses dias com um amigo, esse amigo disse que ele está tentando passar no vestibular. E que todas as vezes que ele vai fazer essa prova do vestibular para entrar na faculdade, ele começa a se sabotar. E a sabotagem dele maior é a distração. No momento da prova, ele não estava conseguindo ter foco, meta, planejamento. É isso que eu te falo. Se você está num determinado momento da tua vida precisando resolver certas situações, certas coisas que necessariamente precisa de um foco, de uma meta, de um planejamento, olhe com um olhar de planejamento, de foco, de atitude. Olhe com um olhar de amor, de benevolência, de resiliência. Olhe com um olhar de mecanismo. Mecanismo que te leva ao crescimento, que te leva ao planejamento, que te leva à criação. Distrair-se é o mecanismo de sabotar-se, que mais oferece conforto a quem não sabe como atingir o topo da montanha. Por exemplo, certas pessoas vivem em constante desvaneio, criando experiências fantásticas no plano, às vezes, da imaginação, onde não há a menor possibilidade de ficarem frustradas. Na verdade, utilizam excessivamente sua capacidade de fantasiar. Então, fugindo do contexto verdadeiro e indo para um imaginário. Isso acontece
semanalmente, diariamente, constantemente nas nossas vidas, nas nossas relações. Quando nós não conseguimos atingir um estado desejado, quando nós não conseguimos atingir um estado concreto da nossa existência, nós começamos a fantasiar. Na verdade, nós começamos a sabotar o nosso cérebro, mostrando para ele que não vamos dar conta de resolver certas situações. Não, diga que é mentira. Diga, é mentira. Diga para o teu cérebro constantemente, quando isso acontecer, que você pode sim ter foco nos teus estudos, que você pode sim ter foco na sua relação afetiva, que você pode ter sim foco nas tuas relações, nas tuas amizades, com a tua família. Estar 1000% com a pessoa do teu lado. Sabe, quando você for conversar com alguém, olhe nos olhos dessa pessoa, com um filho, com um aluno, com um amigo, com o esposo, a esposa, com os familiares. Quando você for conversar com as pessoas, olhe na essência delas. É isso que a sociedade, é isso que a humanidade, que a comunidade, que as pessoas estão sedentas. É desse foco que as pessoas querem. Querem parar com as distrações, querem parar de fantasiar e ir para o algo concreto, o algo verdadeiro. Podemos pensar que muitas das vezes, quem se costuma a usar a fantasia para extinguir frustrações cada vez mais torna-se vítima do mal, daquele mal que quer esconder. Na verdade, o peso da realidade pode parecer vir em dobro. É claro que a fantasia também pode ter uma função construtiva para a pessoa. Ela serve ao sonho, à idealização. Ela serve verdadeiramente para você enxergar um foco, uma maneira de enxergar aquilo no imaginário para ir para um concreto. Por exemplo, podemos pensar numa construção de uma casa. Tudo começa com um planejamento. Tudo começa com uma fantasia. É essa fantasia que te leva a um estado imaginário, a um estado de emoção que montará um planejamento. Esse planejamento dentro dessa construção é um projeto. Sim, um projeto de planta. Aí a pessoa vai lá e busca um engenheiro. Esse engenheiro conversa com essa pessoa que quer construir essa casa e a pessoa explica detalhadamente como quer essa casa e o engenheiro, enquanto ela fala, ele vai esboçando no papel. Quando ele começa a esboçar, no final do esboço, ele mostra para a cliente e fala: é essa maneira que você idealiza a sua casa? E aí eles vão entrando num contexto. Ela fantasiando uma casa na sua mente e o engenheiro projetando. É isso que nós, seres humanos, precisamos diariamente dentro do nosso contexto pessoal, profissional, nos relacionamentos. Nós precisamos sim fantasiar, sim entrar num contexto da imaginação. Só que não podemos só ficar no imaginário. Nós temos que ir para a ação, para a concretização daquele fato, daquela casa, daquele projeto, daquela planta. Então é necessário entendermos que todo o contexto imaginado, ele vai ser de alguma maneira executado. Quando nós entramos nesse contexto, nós podemos às vezes complicar certas situações, querendo dizer, vai ser difícil, talvez eu não consiga concretizar esta obra, talvez eu não consiga concretizar certas coisas dentro da minha faculdade, dentro do meu relacionamento, na minha família, nas minhas amizades, no meu relacionamento com o dinheiro, no meu financeiro. Então nós vamos, a maioria das vezes, os problemas que entram na nossa vida são simples de resolver. Só que basta um simples não, uma simples atitude, um simples chega, um basta, um não quero mais. O que isso tem a ver com nossa realidade? É assim, se o mundo vem te trazer algo que você não gosta, você tem 3 opiniões. Se o mundo vem lhe trazer certas coisas que você não gosta, você pode não aceitar ou aceitar. Em algumas das vezes em nossa casa, em nossa vida, as pessoas vêm nos trazer certas coisas que nós não aceitamos, mas pegamos. Que nós não gostamos daquilo, mas nós, por incrível que pareça, abraçamos a causa.
É necessário olhar para dentro de si e entender que todo o contexto gera em cima de uma ação, que todo o contexto gera em cima de um querer, de um poder e de um acreditar. Os sabotadores que nós falamos hoje entrou na questão do adiar, da repetição, do distrair-se e do achar complicado. Se você se enquadrou em alguns desses tópicos, pare e pense. É necessário eu parar de adiar e agir, e ir ao encontro daquilo que realmente me faz sentido na minha vida. É necessário eu parar de fazer as mesmas coisas. É necessário parar com a repetição e agir de modo diferente. Diferente com o meu filho, com a filha, com a sociedade, nos relacionamentos, amando a si mesmo e amando ao próximo. É necessário, se você está muito distraído, se você está sem foco, sem atitude, sem um planejamento, comece a focar, a ter meta, a fazer planejamento semanal, mensal e anual, dentro das suas finanças, dentro da tua empresa, na tua família, nos teus relacionamentos, com as suas amizades, na tua vida social. É necessário que muitas das vezes nós, seres humanos, paramos de complicar certas coisas, de fazer uma tempestade num copo de água com certos desafios que aparecem diariamente na nossa vida. Deixo aqui essa mensagem. Os sabotadores na nossa vida, na nossa existência, no nosso caminhar vão aparecer. Só que é necessário que nós entendamos que todo mal que vem para nós pode se tornar um bem.